Direito e Cultura com o professor Elton Duarte Batalha. A violência praticada no Rio de Janeiro nas últimas semanas, especialmente na Zona Sul, e o consequente surgimento de grupos que buscam a vingança diante dos criminosos, levanta questões relevantes sobre a ausência de eficácia do ente estatal no campo da segurança pública e os efeitos que tal situação pode produzir no seio social. É assunto que diz respeito à sociedade brasileira, dado que o panorama de criminalidade intensa, em maior ou menor grau, verifica-se em grandes porções do território nacional. Uma das principais justificativas para a existência do Estado é fornecer proteção aos cidadãos, de modo a evitar a imposição da vontade dos mais fortes aos mais fracos com o uso da violência. Assim, concedido ao ente estatal o monopólio da força no combate à barbárie, busca-se manter a convivência pacífica entre os indivíduos. Ocorre que, há tempos, esta constatação básica não tem sido observada no Brasil, que apresenta índices de criminalidade próximos ao número de países em guerra civil. Há, dessa maneira, uma sensação de anomia disseminada na população, pois não parece existir um conjunto normativo de aplicação efetiva de forma a implementar o convívio harmônico no país. Diante de situação tão primitiva, a resposta parece ter sido igualmente distante dos preceitos civilizatórios, a formação de milícias populares que saem à caça daqueles que agiram de forma criminosa, como visto nos bairros da Zona Sul carioca nos últimos tempos. Em outras palavras, para agir contra quem desrespeita o regramento social, um grupo de pessoas igualmente à margem da lei busca vingar-se diante da omissão das instituições estatais. Onde não há o cumprimento de normas, a barbárie fica à espreita e, ao que parece, o Estado brasileiro acompanha tal panorama de braços cruzados. Nesse sentido, a abordagem ideológica de assuntos técnicos, mais uma vez, distorce questões de suma importância para a construção de um cotidiano mais saudável para o desenvolvimento da vida do cidadão. Pessoas que descumprem normas de convívio social, independentemente de condição social ou cor de pele, devem responder por seus atos. Eventual passado de sofrimento não justifica atos que provoquem mais dor a outros indivíduos. Em um país que se deseja verdadeiramente moderno, é obrigatória a concretização dos mandamentos legais, de modo a fazer com que existam consequências práticas de atos que desrespeitem as normas postas pela vontade da população, manifestada pelo parlamento, como determina a democracia representativa. Desrespeitar tal regramento significa, portanto, fazer com que a vontade individual sobreponha-se à vontade coletiva, o que vulnera os fundamentos democráticos. O efeito de tais condutas é nocivo em vários campos: social, pois a convivência degenera-se em um ambiente de medo e desconfiança; econômico, pois a insegurança jurídica faz com que potenciais investidores temam quanto ao futuro dos recursos alocados. No caso carioca, o setor de turismo, por exemplo, pode ser diretamente afetado. E, por fim, o campo político, pois a inexistência de condutas adequadas do poder público diante dos criminosos fomenta o surgimento de discursos demagógicos no combate à violência, que, em última análise, representam risco ao Estado de Direito. A população está dando sinais há tempos de esgotamento em relação às condições deterioradas de vida em território nacional. A impunidade que assola o país, desde as irregularidades praticadas em círculos mais elevados de poder até os atos ilícitos praticados nas esquinas de qualquer cidade do país contra pessoas de todas as etnias e condições sociais, parece ter chegado a um ponto em que parte da comunidade social normaliza atos de barbárie diante de condutas igualmente violentas. A aceitação das milícias populares que tomaram as ruas da Zona Sul carioca é tão assustadora em termos civilizatórios quanto a naturalidade com que se tratam as hordas que, de tempos em tempos, praticam arrastões nas praias e ruas do Rio. Mais que um problema localizado, o país está acompanhando a consequência da anomia presente em território nacional, em caminho
ao abismo institucional e social. Direito e Cultura com o professor Elton Duarte Batalha.